Essa é a minha identificação. Na verdade, esse é o meu nome. Na verdade, esse é o carimbo da minha alma. Prazer, eu sou o Geraldo, filho da Olga. Como vocês sabem, uma faxineira. Como é que eu vou começar a falar com vocês? Vai ter um momento na sua vida, vai ter um momento, mais cedo ou mais tarde, que você vai ter que passar por esse corredor. Um dos corredores mais estreitos. E que nós, na verdade, não estamos preparados, mas que na hora vem uma força muito maior. Eu quero que, com essa minha passagem por esse corredor estreito que eu vou contar para vocês, que vocês também se preparem. Embora todo mundo fuja desse assunto, ninguém queira, todo mundo discute sobre tanta coisa, mas ninguém quer falar sobre isso. Todos nós, fatalmente, teremos apenas um porta-retrato nas mãos de quem hoje nós amamos e que está com a gente. E eu desejo que seja o seu caso. O que eu vou contar agora é a minha história. E se eu sobrevivi àquele corredor, qualquer outro corredor do mundo que eu passar agora, nenhum deles vai ser tão estreito. Um corredor estreito que te dá um calafrio, um corredor estreito que você fala assim, eu não vou conseguir passar. Mas você consegue. E se eu suportei aquele corredor, muita gente está me vendo agora, já deve ter passado também por esse corredor. Meus caros amigos, vocês suportam tudo, porque é a maior dor do mundo. E isso aconteceu comigo e eu nunca contei isso para ninguém. Eu espero poder passar essa força para todos vocês. O corredor que eu estou falando é o corredor da vida e é o corredor estreito da morte. Engraçado, né? Eu sempre trabalhei minha vida inteira, como vocês sabem, com mortos, com defuntos. Tanto no Instituto Médico Legal, na funerária, aí depois como repórter policial. Morei num local onde só tinha mais gente morta do que viva, porque eram muitos mortos. E nesse lugar que eu morava, que era na Baixada lá da zona, a própria violência do local fazia uns corpos, estava lá um corpo estendido no chão. Então, os mortos, na verdade, nunca me assustaram. Viraram material de trabalho, viraram material humano de trabalho para mim. Quando eu chegava no necrotério, ou quando chegava em quantos hospitais. Então, aquela figura, muitas vezes em hospitais, em necrotérios, de um corpo e um lençol, aquilo já era comum para mim. Mas hoje eu vim dizer para vocês que chegou um momento em que eu tive que descobrir o lençol para dizer eu te amo. E eu sei que muitas pessoas talvez possam não entender o que eu aqui vou falar. Como é que você pode ter um último encontro com o grande amor da sua vida? Como é que você pode ter que descobrir um lençol? A vida é muito solitária, muito. Quando eu me vi naquele corredor estreito do Hospital Unimed, em Limeira, do lado do Largo da Boa Morte, onde fica até hoje esse hospital. Eu espero que essa passagem da minha vida que venha só te fortalecer, porque é uma passagem dolorida, mas linda. Linda, linda, linda. Eu não tenho coragem. Algumas coisas que vão acontecer na sua vida vão te deixar não corajoso,
mais estimulado a saber que depois daquele corredor estreito, gelado e frio, tenebroso, vai ter um sol. E que nós vamos ter que fazer, encarar. Ah, mas eu não tenho coragem. Nossa, você fez isso que você vai contar agora? Fiz. Não poderia, no último momento, sendo filho único da Olga. A minha mãe ficou internada um dia nesse hospital e eu tinha sido recém-contratado pela Rede Record, tinha apenas um dia de programa, no outro dia minha mãe já caiu em cama e no outro dia ela desencarnou, ela foi embora. E engraçado, quando eu fui avisado que ela estava internada, eu saí de São Paulo e vim direto para a casa que eu ainda tinha em Limeira. E exatamente às 1h30, entre 1h30 e 2h, me veio uma escuridão, e nessa escuridão acendeu uma grande luz, e eu vi a minha mãe estendendo o braço, e eu tentando puxar o braço dela, e ela foi. 5 minutos depois de eu ter tido o que eu achava que era sonho, não era sonho, o telefone do lado da cama tocou e falou: por favor, senhor Geraldo Luiz, estou falando da coragem. Tem certas coisas que a gente passa na vida, que qualquer outra coisa que vai acontecer, nada, quem já perdeu um pai, uma mãe, ou um filho, ou uma filha, sabe do que eu estou falando. E aí eu fui para lá, eu falei, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa com a Olga. E quando eu cheguei lá, eu encontrei, foram 2 corredores, doeu mais esse corredor, onde veio um médico despreparado, completamente despreparado. Eu acho que hoje ele estava, eu tento entender que talvez ele estava mais tomado pelo sono de um plantão médico que ele não queria estar. Então, para falar que alguém tinha morrido, era mais um. Mas um médico não poderia ter tratado, não por eu ser o Geraldo Luiz da rádio de Limeira, ou estar na Record naquela época, não, dane-se. Isso é muito pequeno. Acontece que quando alguém morre, eu, quando tratava as pessoas no IML, com os familiares, eu nunca tratei como família de morto. Ou quando os corpos eram numerados com etiqueta nos pés e que eu colocava, eu geralmente não colocava os números nos corpos, do registro de entrada. Sempre colocava, esse número tem um nome. Quem é o nome? Vamos colocar o nome. Que geralmente se colocava, quando a gente colocava os corpos na geladeira, a gente colocava por número, identificação de número. Então eu sempre tive muito cuidado com a família, porque é a dor maior. E esse médico foi de uma covardia imensa comigo, imensa. Quando nós chegamos, e aí esse médico falou, senhor Geraldo, foi assim, 3 segundos. Sua mãe, Olga Moreira, pois não. Então, ela está morta. Assim. O senhor só precisa assinar e só precisa identificar só o... E aí é que eu quero falar para vocês do corredor estreito. Eu que por tantos anos convivi com medos, existe um corredor que desce até ao necrotério do Hospital Unimed. Um corredor assim. E estava comigo um ex-motorista e segurança, Fabiano, e a Danusa, que está comigo até hoje. Já está há 15 anos. Aí eles descendo comigo, eu falei assim, Fabiano, Danusa, por favor. E a enfermeira, vocês, por favor, podem ficar aí? Não, mas você não vai sozinho? Eu precisava ir ao encontro dela sozinho e atravessar aquele corredor. Dizer para vocês que foi o corredor mais comprido e mais longo da minha vida, quando eu desci, e já à direita uma pequena sala. Toda a coragem do mundo necessária para eu viver. Se eu viver 100 anos, hoje, se eu morrer com 100 anos, certamente a minha data de nascimento da coragem começou naquele 11 de novembro de 2007. 11 de novembro de 2007. Foi naquela data
que qualquer medo idiota, que qualquer... Fala assim, mas isso eu não vou conseguir. Aquilo morreu em mim. É como se tivesse matado um Geraldo naquele corredor e tivesse nascido um outro cara, como se fosse um soldado de guerra. Pela forma com que o médico falou e porque eu falei, por que eu tenho que ir com tanta gente ao encontro da minha mãe? Falei, não, eu desço sozinho. Desci aquele corredor, era umas 3 horas da madrugada, 3 horas, 3h30. E quando eu olhei para aquela porta e sabia que ela estava lá, mas que ela já não estava mais lá. Foi coragem que você teve, Geraldo? Não. E é por isso que eu resolvi contar isso para vocês. Existem algumas coisas que a alma, que a divindade, que a bondade divina consegue colocar na alma e que você fala assim, eu não vou conseguir. Meus caros amigos, vocês vão. Porque eu consegui abrir a porta de onde estava o corpo da minha mãe, lá na Unimed. E eu que já tinha descoberto tantos lençóis, estava eu numa pequena sala. E um corpo coberto em um lençol que eu sabia que era ela que estava lá. Parece tudo muito triste eu contando isso, mas eu conto isso para que vocês se fortaleçam, porque nós somos capazes de suportar a maior dor, mesmo parecendo que você, na hora, não vai suportar o que algo vai acontecer. Eu não vou aguentar. Aguentamos. Nós somos feitos para aguentarmos e superarmos perdas. E eu vou dizer, descobrir aquele lençol foi o maior ato de amor que eu pude fazer a ela. Porque quando eu descobri o lençol, que ela estava coberta, e a vi, e a tratei com carinho, como se estivesse conversando, e me lembro. Eu estou aqui, mãe, vai ficar tudo bem, a senhora vai ficar bem, eu estou bem. Que a preocupação da minha mãe tinha uma preocupação assim, feroz comigo. Eu já acalmei o espírito dela, já. Falei, mãe, vai ficar tudo bem, a senhora vai ficar bem, descanse agora. Descanse agora. Mas o espírito ouve. Eu não sei no que você acredita, só sei que eu respeito aquilo que você acredita. Nossa, como você é frio. Não é questão de frieza, é questão de coragem pelo amor e delicadeza. E aí a gente conversou e todo carinho de filho continuei dando a ela. Foi uma conversa. Saí mais forte. Lembrem-se, meus amigos e minhas amigas, não somente numa hora dessa porta estreita, mas em muitas outras, 50% do caminho das nossas vidas serão trajetórias solitárias. Não espere que todos vão caminhar do seu lado, mesmo em horas difíceis, porque não vão. Essas pessoas vão desaparecer, essas pessoas não têm que estar do seu ou do meu lado, porque nós temos que passar. Quem sou eu para falar da Bíblia, porque eu nunca li a Bíblia extensamente? Jesus cruzou o deserto 40 dias e 40 noites, sozinho, sofrendo o tormento de demônios. Sozinho. Nós vamos encontrar muitos desertos em trabalhos, em crises amorosas, em perdas familiares. A coragem de encarar o impossível. A coragem de você encarar o momento que parece que vai ser o final. Mas eu sabia que era só um corpo e que era o recomeço da minha mãe em outra. A cobri novamente. Orei. Troquei o choro para que ela não se sentisse ofendida por uma força que ela mesma me ensinou. Elas não deviam ir embora, mas vão. Eles não deveriam ir, mas vão.
Essa mulher que me ensinou tanta fortaleza, na hora me ensinou que eu tinha que descer sozinho aquele corredor, que eu tinha que ter a coragem de abrir aquela pequena sala onde já descansava o seu corpo. Não é o ato como você é corajoso. É apenas o ato de amar. Daquele dia em diante eu falei, se eu pude encarar isso e ver isso, o cara que tinha visto tantos corpos no ML e cuidado com tanto amor e tanto carinho, como que eu iria fugir e deixar outras pessoas? E assim foi. Quis a vida que depois de horas, no mesmo Instituto Médico Legal, onde eu trabalhei por 4 anos, lavando tantos corpos, tantos, 3 horas depois, lá estava o corpo da minha mãe, onde eu arrumei, onde eu limpei. De que forma que vocês vão receber isso no coração de vocês? Eu espero que da forma mais sublime e mais leve possível. E a sua dor, Geraldo? Ela não foi, ela é imensa, continua sendo solitária. Mas existe uma palavra para você não morrer junto de depressão, de mágoa, ou aquela coisa. Tem gente que culpa Deus até hoje. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus levou minha mãe? Por que que Deus levou meu pai? Por que que Deus levou meu filho? Porque é Deus. Há tempo para tudo aqui na Terra. Mas eu perguntei, falei, Deus, agora que eu cheguei na Record, o meu sonho levou a parte mais importante? Levou. Mas eu fui digno até o final. Não dei trabalho para minha mãe, nem depois que ela partiu. Depois eu chorei sozinho, muitas noites. Choro até hoje. Porque o amor sempre vai ficar. Contei hoje o ato de coragem que nós temos que ter pelo corredor estreito da chamada perda dos nossos familiares, mas a certeza de que eles continuam do nosso lado. Lembrem-se do corredor estreito. Lembrem-se dos lençóis. Não do lençol que vai cobrir apenas aquele corpo, porque a alma segue. Não. Do lençol do medo que nós temos que descobrir para encarar os nossos dias após dia, os nossos medos. Arranca o lençol, encara. A dor, ela vai se transformar numa vitamina para a sua alma. Porque onde há amor, a dor fica muito menor. Um beijo no coração de todos. Lembre-se que o amor jamais te esquece. Nunca contei isso para ninguém. Não estou contando para você. Eu estou revelando para que dentro de você fique uma certeza só. Todos nós somos sobreviventes. Vai doer, vai sangrar, mas a vida, ela vai continuar. Dá um like aqui, aciona o sininho, se inscreva no canal do Geraldo e lembre-se que o amor jamais te esquece. Viemos aqui para aprender. Não para ficar questionando e se lamentar ou lamber feridas do passado. Afinal, estaremos todos juntos. Um beijo no coração de todos e até lá.